Vamos então continuar com o estudo do livro Jesus no Lar. Como sabem, o livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Este livro tem as histórias que Jesus contava em casa de Simão Pedro. São histórias que nos permitem fazer reflexões sobre a nossa vida e a história de hoje não é exceção. Ela convida a pensar sobre as nossas atitudes perante as dificuldades que encontramos ao longo da nossa vida. Ela tem por título Os Descobridores do Homem. Finda a leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos por isso lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os arcanjos, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada qual a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda a sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso da segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo, entre o qual crescera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração, em assunto privado que, embora expressa da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e, notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora
para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente, de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Vamos então fazer aqui um resumo desta história para que depois possamos tirar algumas conclusões. Havia então um homem que era considerado por aqueles que o rodeavam como um homem bom, que pelo seu comportamento era uma referência para todos eles. Por esse motivo, ele chegou a ser observado pelos bons espíritos do plano espiritual e estes chegaram a pedir a Deus que o levassem para o céu. E como Deus é previdente, ele quis verificar com exatidão se o nosso irmão estava apto para ir para o céu. É quando o texto nos diz: determinou a divina sabedoria fosse procurado, a fim de verificar com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Ou seja, para verificar com exatidão o que é que foi feito. Foram enviados à Terra 4 provas, 4 descobridores de homens santificados. E o candidato ao céu teria de passar por 4 dificuldades. E se ele as vencesse, conseguiria o carimbo para lá chegar, para chegar ao céu. Então a primeira prova foi a prova da necessidade. Veio a doença, a privação, o abandono dos entes amados. E aqui o nosso irmão foi firme, foi humilde, agarrou-se à sua fé e aceitou as suas dificuldades. Costuma dizer-se que é nestas situações das necessidades, é nesta prova que nós vemos quem são os nossos verdadeiros amigos. A segunda prova foi da riqueza. E este nosso irmão ajudou os que mais precisavam com o seu dinheiro. Diz o texto: o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Ou seja, a prova da riqueza sabemos que é uma prova difícil e as pessoas esquecem-se de que tudo aquilo que nós temos foi Deus que nos deu, mas conforme Deus dá, Deus também pode tirar. Naturalmente, todos nós precisamos de bens para viver, mas sempre que possível devemos dividir com aqueles que mais precisam. E foi precisamente o que fez este nosso irmão. Ele dividiu e conquistou o equilíbrio financeiro, ou seja, não foi por dividir e partilhar com o outro que ele ficou mal financeiramente. A terceira prova foi o poder. Esta também é uma prova difícil, mas ele viu aqui uma oportunidade para ajudar o outro ainda mais. E segundo o texto, relembro, o texto diz o seguinte: o devoto usou o poder com brandura, educando quantos o rodearam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a orientação do povo entre o qual crescera. Ora bem, até aqui vimos que este nosso irmão venceu as provas da necessidade, da riqueza e do poder, mas ainda faltava uma prova.
E esta tinha que ser superada, não é? Porque ele tinha que superar as 4 provas. E a prova que lhe faltava era precisamente a cólera. E como sabemos, infelizmente, ele não conseguiu superar esta última. Quando veio uma pessoa apontar-lhe o dedo acerca da sua vida, ela feriu o seu amor próprio e ele não aguentou e feriu os seus familiares, os seus servidores e prejudicou as provas anteriores que ele já tinha superado. Só uns dias depois é que ele conseguiu restaurar a tranquilidade, mas era tarde demais, porque até lá a cólera já lhe tinha desnudado o seu íntimo, demonstrando aquilo que ele era e revelando-lhe que ele precisava de se aperfeiçoar. E qual é o aperfeiçoamento que o texto faz referência? Passo a citar: e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior, ou seja, ele tinha de ir para a escola para aprender. E é tal como nós, não é? Que estamos matriculados nesta escola e para quê? Para aprendermos, para nos iluminarmos, para nos aperfeiçoarmos. E então o que é que nós podemos concluir? Como vêem, a nossa vida é semelhante a esta história, ou seja, todos nós, sem exceção, passamos por provas ao longo da nossa vida. Para uns, as dificuldades da riqueza, para outros, as do poder. Certamente estão aqui pessoas que ocupam cargos de chefia, de direção, podem ser empresários, portanto, têm neste momento a prova do poder. Mas há 2 provas que apanham todos nós: a necessidade e a cólera. Nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, temos o poder de escolha. No caso da cólera, valerá a pena falar bruscamente para o outro? Valerá a pena falarmos de forma áspera para com o outro? Quem tiver em casa o Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido a ler o capítulo 9, que no ponto 9 é dedicado precisamente à cólera, do qual eu vos vou só ler o primeiro parágrafo, e que diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Ou seja, nós temos de nos livrar do orgulho, da vaidade. Por isso temos de compreender as palavras de Jesus quando ele dizia: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O que fazemos ao outro voltará para nós. Na vida somos todos irmãos. Não há melhor nem pior. Há uns que estão numa condição mais evoluída, outros numa condição mais atrasada. E nós? Estamos no caminho certo? É o momento de refletir se o caminho que nós estamos a seguir é o caminho correto ou se ele nos leva para o sofrimento. A felicidade, a alegria, a tristeza estão nas nossas mãos. Quem vai escolher se vamos ou não ser felizes? Somos nós. Quem vai escolher se somos caridosos ou amorosos? Somos nós. Deus criou-nos livres para crescermos com os nossos próprios esforços. E se assim não fazemos, não o podemos culpar. Tenhamos a certeza do seguinte: as dificuldades vêm ao nosso encontro porque Deus nos ama. Ele quer o nosso bem. Elas servem para nos aperfeiçoarmos. As dificuldades têm um fator pedagógico na nossa vida. Não devemos evitá-las ou adiá-las, mas sim resolvê-las. Porque se as evitarmos ou adiarmos, vamos ter de passar pela dificuldade novamente, mais cedo ou mais tarde. Porque isto é como nos testes. Quando nós passamos num teste, temos a cadeira feita e não precisamos de repetir aquele teste. Quando chumbamos numa cadeira, temos que estudar e voltar a resolver o teste até passarmos. E aqui é igual. Portanto, temos de estudar, por isso estamos aqui no GEAC, temos de nos aplicar para evoluirmos
e para não voltarmos a ter de passar pelas mesmas provas. O que me desejo é que nesta nossa encarnação, que ela seja produtiva e que possamos ir mais à frente do que quando entramos aqui. Que ela seja cheia de conquistas. Que possamos vencer as nossas dificuldades com fé, com confiança, com aceitação e que possamos fazer aos outros, comportar-nos com os outros tal e qual como gostamos que os outros se comportem connosco, ou seja, com amor. Que assim seja.